A graça e a paz, queridos irmãos. Graças a paz, irmãos. Nós estamos gravando esse vídeo, para estar matando um pouco da saudade e para se sentir um pouco pertinho de vocês, Deus colocou em nosso coração e vamos estar passando alguns minutos, de um pequeno estudo com alguns temas e para durante esse tempo, de caos, de pandemia, nós podemos estar edificando, uns aos outros, vamos estar interagindo lá no grupo, e estarmos orando juntos para que já já tudo isso passe e que nós possamos estar em comunhão novamente, nos abraçando, que eu creio que é algo que tem feito muita falta, essa comunhão. Então, para estar mais perto de vocês, são alguns minutos e que todos possam ser edificados, que todas as famílias aqui representadas por cada casal possam ser edificados. Em nome de Jesus, vamos estar orando, em seguida, que esses alguns minutos possam falar ao coração de vocês, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a todos os casais, Senhor, da nossa igreja, Senhor. A todos os casais, Senhor, que nesse momento vão estar assistindo esse vídeo, Pai, em nome de Jesus. Sim, Deus. Que essa palavra, Senhor, essa pequena ministração, essa reflexão possa trabalhar em nosso coração, Senhor, trabalhar no nosso interior. E que a Tua palavra, Senhor, ela possa nos transformar, Senhor, de dentro para fora, Pai, em nome de Jesus. É assim que eu te oro e te agradeço, Pai. Amém. Pois é, irmãos, vamos desculpando aí nós que não temos o hábito de fazer isso, de estar gravando vídeo. Então, qualquer erro aí, o Senhor vai desculpando nós, a gente aqui. E vamos interagir aí, tá bom, irmãos? O tema que nós estamos trabalhando é baseado nessa revista, ó. Dá pra ver aí, né? Família Cristã. Desafios da família cristã. Então são alguns capítulos que... Acho que é 12. Deixa eu olhar quantos são aqui. São 13 capítulos. Nós vamos tentar trabalhar aí o máximo que puder. Enquanto essa pandemia estiver durando, nós vamos estar trabalhando. E se parar, nós podemos continuar aí na rede, né? Amém? A gente sem máscara. Tá de máscara? Não, quem tá? Vai passar o dia todo em casa de máscara. Tá bom. Aí atrapalha o vídeo agora. É ao vivo. Deixa assim mesmo. Pois tá, irmãos. Primeiro capítulo, primeiro tema, que fala aqui na revista, é a primeira família. Quais são os desafios da primeira família? E o que é que nós podemos tirar de aprendizado para nós nos dias de hoje? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o assunto. E eu queria que os irmãos pudessem abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 2, do verso 20 e o 24. Gênesis 2, o verso 20 e o 24. Realmente tem um mosqueiro aqui agora, misericórdia, Jesus. Só porque a gente começou a fazer esse negócio. Gênesis 2, do 20 ao 24, que fala assim: E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne.
esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém? Amém? Então, quando foi criada, instituída a primeira família, né, lá no Jardim do Éden. Né, então, é importante conhecermos, né, sobre a primeira família, conhecermos as suas lutas, quais as lutas que eles enfrentaram, né? Conhecermos as lições, quais as lições que nós podemos tirar deles. Entendemos também como podemos aplicar nos dias de hoje, né? Tudo o que Adão e Eva passou. Então é muito importante isso, né? Primeiro vamos observar o cenário. Qual é o cenário que Adão e Eva estavam naquele lugar, né? Naquele momento? Qual era o cenário? Onde é que eles viviam, né? Que é no jardim, né? Era um jardim onde eles viviam, né? Então, primeiro nós temos que voltar ao princípio, né? Qual era o princípio que estava estabelecido lá, né? Eles viviam em um jardim, o jardim no Éden, né? Fala lá em Gênesis 2, do 8 e o 10. E o 15 e o 17. Pode ler, meu amor? 2, 8 e 10. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para cuidar, e uma árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Aí, no 15 e o 17 agora. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então eles viviam em um jardim, Deus colocou eles no jardim, Deus formou o homem e a mulher, e pegou eles e colocou no jardim, com o objetivo de lavrar e cuidar. Então o jardim já estava preparado, o jardim já estava feito, né? O homem só tinha que cuidar daquele lugar. O homem não precisava fazer nada para o jardim, para criar o jardim, porque o jardim já estava criado. O homem tinha apenas que cuidar do jardim. Então esse era o cenário que eles viviam, né? Mas não havia pecado. Naquele ambiente não havia pecado. Então, quais são as lições que nós podemos tirar disso, né? Eles viviam num local, num ambiente que não havia pecado. Então eles eram felizes. Eles não tinham nenhuma dificuldade em relação ao pecado. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui. Não existia pornografia. Então, nem Adão e nem Eva eles tinham inclinação para a pornografia. Então eles não tinham essa luta entre eles com relação à pornografia. Não existia o adultério. Né? Eles não adulteravam. Então não tinham essa dificuldade neles. Porque eram só eles dois, né? Porque só vinham eles dois. A prostituição. A prostituição, ele não havia prostituição naquele lugar. Não havia mentira. Então não havia o pecado. O pecado não habitava naquele lugar, não habitava entre eles. Então eles tinham uma vivência, um relacionamento puro, né, saudável. E eles também não tinham traumas emocionais. Eles não trouxeram traumas da sua infância, por exemplo, para o casamento. Tendo em vista que eles foram criados já grandes. Então eles não tinham traumas emocionais, traumas físicos, nem nenhum tipo de trauma psicológico que viesse atrapalhar eles dois, né? No relacionamento, né? Essa questão dos traumas é algo bem interessante, porque é algo que nós trazemos tipo dos nossos ancestrais, da forma que do ambiente, do cenário da nossa família, de que forma a gente conviveu, entendeu? Como foi nossa infância, nossa adolescência dentro da casa dos nossos pais, né? Então, muitas vezes, as pessoas costumam dizer assim, que nós filhos somos espelho dos nossos pais,
né? Então a gente já traz tudo aquilo como espelho do que vivemos, como espelho do que vimos, né? A relação deles. Então o interessante de Adão e Eva é que eles não traziam esses traumas, porque só eles estavam ali, né? Eles não tinham a família, eles foram os primeiros a serem criados. Então eles não carregavam traumas da infância, né? De a uma criança que foi muito mimada. Possivelmente ela, quando chegar no seu relacionamento, no seu casamento, na sua família, se ela trouxer isso para dentro da família, vai haver um problema, né? Que ela vai querer ser mimada pelo marido ou pela mulher e vai ser difícil, né? Complicado. Então eles não tinham esses traumas. Por exemplo, Eva ela não era uma patricinha, né? Então não tinha esse problema de patricinha lá. Eles também não trouxeram traumas da adolescência, né? Às vezes temos na nossa adolescência, passamos por alguns traumas, algumas dificuldades e carregamos isso junto, né? Para o nosso relacionamento. Às vezes a criança, né? Nós sabemos que hoje, quando as crianças são formadas, né? O caráter é a partir de quando é bebê, né? Então, até isso eles não tinham, né? Hoje, algumas pessoas têm um caráter que dificulta, né, a convivência, né? Então, eles não tinham esses problemas. Eles não traziam também consigo culturas do passado. Às vezes, o relacionamento, trazemos culturas, né, do nosso passado, na nossa família, costumes, tudo isso que às vezes atrapalha um relacionamento, né? Porque são duas pessoas às vezes de culturas diferentes, de costumes diferentes, e você quer que o outro seja igual a você, mas às vezes na verdade não é, ele não teve esse costume, né? Às vezes você nasce, você convive numa família que é muito unida, né? Tudo se junta, tudo faz junto, e já o outro não, às vezes não teve isso. Então para o outro se relacionar com a família e estar sempre junto, às vezes é mais difícil. Né? Então, essas são as dificuldades que os casamentos hoje encontram em relação a Adão e Eva. Né? Então, nós vimos que o cenário que eles viviam era um local bom, eles não tinham dificuldade, tudo eles era suprido, né? Deus supria eles em tudo, eles não tinham dificuldade financeira, não tinham dificuldade de se alimentar, não tinham nada disso. Não havia pecado naquele ambiente, naquele cenário, eles eram um casal que não havia pecado neles, tudo que eles faziam era puro. Vemos também que eles não tinham traumas emocionais, né? Traumas da infância, traumas da adolescência, ou traumas da cultura, do passado e de costumes. Né? E também não havia a família do outro. Só existiam eles naquele lugar. Então não tinha aquela comparação de se comparar com a família do outro. A família do outro é melhor, a esposa do outro é melhor, o marido do outro é melhor. Não existia isso. Então não existia essa comparação, né? Eles apenas eram eles. Eles faziam da forma que eles entendiam e não tinha essa comparação, como comparar, né? Isso é uma dificuldade que os relacionamentos hoje enfrentam. Em querer que o seu cônjuge seja igual ao do próximo, né? Igual a outra família. Não, mas são famílias diferentes. Cada uma família tem a sua particularidade. Não existiam os parentes, né, os pais, que às vezes atrapalham muito hoje, né, a mãe ou o pai de se intrometer na vida do casal, na vida conjugal. Né? Temos que entender que a nossa família, quando nós nos casamos, a família é eu e a esposa, né? A minha família agora é eu, Elaine e João Vinícius. A minha família é essa. E eu tenho os parentes, como meu pai, minha mãe e meus irmãos, como ela tem também. Então a minha prioridade hoje é a minha família, é eu, minha esposa e meu filho. Eles são minhas prioridades, né? Eles estão em primeiro, né? Tudo que eu faço, tudo que eu tenho que fazer, tudo que apareça para que eu tenha que fazer, que tenha uma mudança da minha vida, eu tenho que primeiro pensar neles. Como é que eles vão se adaptar a isso? A minha esposa e o meu filho, né? Então, se eu for mudar de igreja, eu tenho que primeiro pensar na minha esposa e no meu filho. Se eu for mudar de trabalho, eu tenho que primeiro pensar na minha esposa e no meu filho. Se eu for mudar de cidade, eu tenho que primeiro pensar na minha esposa, no meu filho
e ver e tomar a melhor decisão em relação a eles dois, porque é eles que vão conviver comigo, não é nem minha mãe, nem meu pai, nem meus irmãos. Quem convive comigo é minha esposa e o meu filho, né? E como entendemos que estou aqui falando para cristãos e que entendemos que o casamento é um só e é único e é para toda a vida, então é com ela que eu vou viver o resto da minha vida. É com ela que eu vou viver toda a minha vida, né? Então é neles que eu tenho que pensar primeiro. Amém? Então eles não tinham essa dificuldade e os parentes, os pais, estão sempre se intrometendo, né? De estar ali e às vezes atrapalha, né? Essa questão dos parentes, né, a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, às vezes nós ouvimos um conselho dos nossos pais que não tem uma base bíblica, que não tem esse caminho com Cristo, né? Então, a nossa orientação, o nosso conselho tá aqui, né? Quando a gente tem uns pais que andam no caminho do Senhor, que tem uma base bíblica, e mesmo assim a gente ainda tem que ter cuidado com os conselhos. E imagina para quem não tem isso, né? Então a gente precisa ter muito cuidado quando alguém vem nos dizer algo, por mais que seja nosso pai, por mais que seja nossa mãe, porque às vezes aquele conselho pode colocar tudo a perder, né? Então é como o Cleito diz, a nossa prioridade como família, como cristão, é o nosso cônjuge e o nosso filho. Não é que os nossos pais, os nossos irmãos, tios, tias, avós tenham deixado de ser importantes de forma alguma. Mas temos que ter esse cuidado da prioridade e de saber também pesar essa questão do ouvir, da atenção, entendeu? Então vamos colocar em nossa mente, porque somos todos cristãos, temos a base bíblica de que a prioridade é a nossa família, porque é o primeiro projeto, né, que o Senhor construiu. Amém? E eles também eram únicos, né? Não havia competição entre eles. Eles viviam únicos como em unidade, né? Eles dois. Então não havia competição um com o outro, né? De um querer ser melhor do que o outro em alguma coisa, de um querer aparecer mais do que o outro. Não havia essa competição, né? Então esses são os problemas, né? Que eu vou repetir agora, que eram os problemas que nós temos hoje que Adão e Eva não tinham. Que eles não haviam pecado, eles não tinham traumas emocionais, não havia família do outro e eles eram únicos. Então esses pontos são os pontos que Adão e Eva eles não tinham essas dificuldades. E hoje nós temos, né, todas essas dificuldades e temos que saber trabalhar com isso, saber entender o que é esses traumas, todas essas dificuldades que nós temos e poder ajustar da melhor forma possível, né? Sempre conversando, sempre buscando orientação, sempre buscando ajuda e podemos ter uma vida, conviver, né, os dois, uma vida melhor, uma vida mais tranquila, né? Amém? E passando para o segundo ponto, né? Os problemas e as dificuldades que eles tinham, né? Quais são os problemas e as dificuldades que haviam no primeiro casal? Então temos aqui alguns pontos que não nascem no pecado, não nasceu no pecado, né? Porque eles não tinham pecado, mas da vivência humana, né? Temos também algumas dificuldades hoje que não gera em pecado, não é pecado, mas é da vivência humana e temos que saber ajustar isso da melhor forma possível. A música tá enchendo o saco. A questão do repasse, né? Adão, ele não soube repassar de maneira eficaz o que Deus tinha falado para ele. Ele não soube passar de maneira eficaz para Eva. Nós vemos que a serpente, com duas conversas ali, ela consegue driblar Eva e consegue enganar Eva ali, né? Então dá para entender que Eva não tinha certeza do que Adão passou para ela, né? Então essa é uma dificuldade, né? A conversar, né? O diálogo. A falta de diálogo levou Eva a ser enganada pela serpente. E hoje nós sabemos que há uma dificuldade enorme, né? No diálogo, né? No casal, o diálogo, né? De conversar, de
de ter aquele diálogo, de saber conseguir ajustar as coisas, né? Pedir a opinião, né, do outro. E só consegue se passar, se vencer algumas barreiras tendo esse diálogo. Os dois sabendo sentar, conversar, ter um diálogo assim tranquilo, um diálogo em paz e ali conseguir ajustar algumas coisas, né? E eu falar para ela o que as minhas dificuldades, o que eu vejo de dificuldade nela e ela falar para mim, assim a gente conseguir ajustar as coisas, né? Só que se consegue ajustar através do diálogo. Então esse é um problema que eles enfrentaram, que eles tiveram, né? O diálogo que entre Adão e Eva, né? A falta do diálogo. E a questão das fontes também, né? A família hoje, assim como Eva, recebe informações de inúmeras fontes. Tanto Adão como a serpente foram fontes para Eva. Então, tanto Adão como a serpente foram fontes para Eva, né? Os dois falaram alguma coisa para Eva. Mas Eva deixou-se enganada pela serpente. Então, temos que ter cuidado com as informações, as fontes que chegam até nós, com quem nós pedimos conselhos, né? Às vezes, quando passamos por alguma dificuldade no casal, no nosso relacionamento, quais as fontes que nós temos pedido, né? Quais as fontes que nós temos pedido conselho, orientações. Temos que ter cuidado. Nem todas as pessoas estão preparadas para nos aconselhar. Nem todas as pessoas estão preparadas para lhe dar um conselho melhor, um conselho bíblico. Então você tem que procurar as pessoas que tenham mais base bíblica, as pessoas que têm mais intimidade naquele determinado assunto, né? Nem todo pastor, nem todo evangélico, nem todo crente, ele tem intimidade com todos os assuntos, né? Então a família, nem toda pastor nenhum tem essa afinidade com o relacionamento conjugal, né? Então o ideal é você procurar uma pessoa que tenha esse trabalho, né? Que trabalhe com isso já e ele vai saber lhe orientar melhor. Amém? A questão das decisões pessoais. Tomar decisões pessoais sem pensar se isso vai atingir sua família. Então Eva tomou uma decisão precipitada sem saber, sem analisar se aquilo poderia atingir a família dela, né? Então ela foi e comeu do fruto. Então nós também temos que ter esse cuidado de termos, né, de tomar decisões pessoais. Isso são decisões pessoais, decisões que às vezes você tem que tomar, né? Então você tem que ter cuidado se isso vai atingir a sua família ou não, né? Então é isso que temos que ter, né, o cuidado de fazer. Amém? Amém. Vamos encerrar? Quer falar uma coisa, irmão? Não, né? Aproveitando já... Não, e já falando. Aproveitando o vídeo, né? Vamos estar indicando o casal, né? Para estar orando aí por toda essa semana, por 15 dias. Estarei lembrando, colocando aquele lembretezinho de oração, né? Da semana. E o casal escolhido dessa semana vai ser Gígio e Thaís. Né? Thaís, amém? Vamos orar, vamos ficar orando por eles. Que Deus esteja chegando, né, ali naquela família, suprindo, sustentando, abençoando, cuidando, né, e que esse vídeo possa estar edificando cada um de vocês, né, é algo que Deus colocou em nosso coração. Vamos estar mais pertinhos diante desse vídeo até por enquanto, né. Amém? Vamos comentar aí no grupo, vamos conversar. Michel aí que gosta de fazer essas perguntas, né? Vamos perguntar, vamos conversar, vamos interagir, dê a sua opinião. Amém, irmãos? E para terminar, vamos refletir, né? Aqui, ó. Digam se gostaram, né? Também para a gente poder estar dando continuidade nos outros temas, né? Vamos fazer curto para não ficar aquele vídeo extenso, cansativo. Eu acho que esse já foi longo, né? A gente conversou demais. Não é o primeiro, irmão. A gente vai ajustando as coisas com o tempo. Refletindo, ó. A família tem responsabilidades e privilégios. Seus membros devem ter consciência desse fato e buscar agir com coerência e determinação, evitando justificar tudo na questão do pecado e da ação do inimigo no interior do lar. Amém? Amém. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Vamos terminar orando também.
E que Deus, né, o Eterno, possa nos cobrir de toda proteção, de toda saúde, que esse vírus não venha atingir nenhum de nós. Amém, irmão? Amém. Vamos orar? Oremos. E oremos. Senhor Deus, Eterno Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa todos os casais, nos protege, nos guarda, nos livra de todo mal. Que nenhum vírus possa atingir nenhuma família, Pai, em nome de Jesus. Que esta palavra possamos refletir nela e tomarmos decisões, Senhor, baseadas na Tua vontade e no que a Bíblia nos diz, Pai. Em nome de Jesus, é assim que eu te oro, já te agradeço. Amém, irmãos? Receba um abraço cheio de saudades da gente, viu? Amém.